Trivelato manda aqui. Boa noite, professor Stunkel. Poderia falar um pouco sobre os efeitos de brain drain e brain gain entre os países? Não sei que porra é essa. Essa é a atração de talentos, né? Brain drain é perda de talentos. É um tema realmente interessante porque tem cada vez mais uma competição por pessoas altamente qualificadas, sobretudo em áreas tecnológicas. Então, cada vez mais países estão buscando atrair de maneira seletiva migrantes de fora, oferecendo oportunidades de pesquisa, bolsas e tal. E muitos acham que isso vai dar uma vantagem estratégica a longo prazo aos Estados Unidos no confronto contra a China, porque, apesar de todos os seus problemas, os Estados Unidos têm uma capacidade de atração de talentos que é infinitamente maior do que da China. É difícil ser um cara, um cientista, sei lá, da Romênia, assim, ou da Alemanha. Você vai se mudar para a China para trabalhar numa empresa lá, pode até ser, mas a vasta maioria acaba indo nos principais centros de pesquisa dos Estados Unidos. Agora, muitos países se aproveitam da perda de... Né, brain drain é como se fosse uma perda de cérebros. Aqui no Brasil, né? Tem uma alta histórica de emigração no Brasil acontecendo agora. Tem milhões de brasileiros lá fora. E muitos centros de pesquisa lá fora fazem a festa, porque absorvem essas pessoas que talvez nunca vão voltar, né? Mas eu acho que isso pode ter um ponto positivo, sabia? Porque se for para pensar, vai ter milhões de brasileiros em altas posições da elite intelectual no mundo todo, tá ligado? A pergunta é, esse cara estando lá, tá, muitas vezes recebendo o passaporte do país em questão, ele ainda vai de alguma forma ser um asset estratégico ou não? Em alguns casos, sim. Tem um caso incrível da Índia. O governo indiano trata qualquer indiano que mora no exterior como vamos dizer, um representante do governo e mobiliza essas pessoas, entra em contato. Então, a Índia, por exemplo, foi quando teve um surto de Covid. Naquela época, no ano passado, o governo americano tinha um bloqueio que impossibilitava a exportação de vacinas, porque ainda havia necessidade de vacinar a população interna. Mas a Índia precisava da vacina. Então, a Índia mobilizou a diáspora indiana em uma questão de dias. O governo americano deu uma exceção para que vacinas pudessem ser enviadas diretamente aos chineses. Então, se o governo brasileiro aproveitar dessas pessoas, ótimo. Até agora não tem acontecido muito, em parte porque isso é até interessante. Eu tenho um doutorando meu que está escrevendo a tese dele sobre a diáspora brasileira e a estratégia do governo brasileiro em lidar com essa diáspora. E ele faz muita entrevista, ele está no meio ainda desse projeto, mas muito brasileiro que está nos Estados Unidos, ou, por exemplo, não está legalizado, então essa pessoa não vai se sentir à vontade para ligar no deputado federal e dizer, eu quero isso e tal, porque a pessoa vai dizer, qual o seu nome, onde você mora? Então, ou, muitas vezes, essa pessoa não quer se envolver politicamente, não quer dizer, eu sou Brazilian American, uma coisa assim. Os indianos que vivem nos Estados Unidos muitas vezes têm orgulho de ter origem indiana. E muitos brasileiros que o meu doutorando entrevistou acabam se integrando tão bem que eles até fogem da origem. Eu não quero julgar, assim, eu acho uma coisa... cada um deve decidir como quiser, mas muitos viram americanos rapidamente. Pode crer. É que, tipo, pra mim, se eu fosse mudar pra lá, depois de ter vindo 30 anos aqui, eu não consigo largar de ser brasileiro, né? Não tem, tipo, algo que faz parte do que eu vivi, não tem como só tirar de mim, entendeu? Eu acho. Eu gosto de acreditar que esses caras, na hora, se o Brasil tivesse numa merda, e eles iam fazer alguma coisa. Eu posso estar dando muito crédito à humanidade, né? Eu sempre achei que o Itamaraty não aproveita muito dessas pessoas. Não tem um registro muito detalhado. O Bolsonaro chegou a dizer que o imigrante brasileiro nos Estados Unidos não sei, falou que não trabalha direito, uma coisa assim, que era um aceno ao Trump, que obviamente tem uma postura anti-migrante.
Quem faz isso muito bem são os mexicanos, os colombianos, os indianos, que tem toda uma política articulada de gestão da diáspora. O Brasil faz isso um pouco no Líbano, né? Onde às vezes políticos vão lá falar com a diáspora Michel brasileira. Temer fazia uns negócios assim. Isso, tem bastante deputado indo para lá. Eu acho que tem potencial, sobretudo porque com a crise atual, que não vai acabar tão logo, o número de brasileiros lá fora vai aumentar muito, muito. E se o país conseguir aproveitar para que os filhos desses migrantes continuem, de alguma forma, estando à disposição para defender, vamos dizer, o interesse... Nossos interesses, né? Isso claramente seria os filhos é complicado. Porque você estava falando por exemplo, por que ainda se mantém um embargo em Cuba? Você falou que tem uma influência de famílias cubanas lá nos Estados Unidos e tudo mais. Então, assim, dá para ter influência de fato, né? Se você tiver... Tá, claro. Sobretudo porque é um país organizado dessa forma, porque... vamos ver, no Brasil isso seria muito mais difícil, assim, porque a eleição nos Estados Unidos acontece por estados. Então, se tem uma migração concentrada nesse estado, é muito mais fácil começar a ter influência política. Aqui é mais complicado. Aqui seria mais complicado. Mas tem uma concentração grande de brasileiros em Massachusetts, tá? Perto de Boston, Framingham, é incrível, assim. Eu fui uma vez, assim, você vai num supermercado, você só ouve português, assim, é incrível. Tem artista que vai para lá, faz show e é gigante, assim. Flórida também é muito grande. Boston também. Assim, todas essas regiões. Eu acho que teria como fazer algo mais organizado. Mais sem dúvida.